Ribeirão registra aumento no número de eleitores. Cartórios já estão acertando todos os detalhes para as eleições municipais. E o cidadão também tem um papel importante, o de conhecer o candidato que vai receber o voto. Estamos a menos de 3 meses das eleições municipais. No dia 6 de outubro, a população vai às urnas definir prefeito, vice e vereadores para os próximos 4 anos. Em Ribeirão Preto, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, serão 466.260 eleitores, quase 8.600 a mais do que a última eleição, um aumento de 1,84%. Dentro dos parâmetros esperados para esse analista judiciário. Geralmente, nos anos eleitorais, nós temos uma participação maior dos eleitores jovens interessados em votar, né? Então eles procuram a Justiça Eleitoral para tirar o título, mesmo eles ainda não estando na idade em que o voto é obrigatório, que é a partir dos 18 anos. Então nós temos os eleitores entre 16 e 17 anos procurando a Justiça Eleitoral para se alistar, para tirar o primeiro título, então isso contribui para aumentar o número de eleitores. A maioria do eleitorado é mulher e tem entre 45 e 59 anos. Do total, mais de 65% dos eleitores já aderiram à biometria, que ainda não é obrigatória na cidade. O prazo para a regularização do título terminou em maio. Foram quase 24.500 cancelados. Infelizmente, para as pessoas que estão com o título na situação de cancelado ou suspenso, né, uma pessoa, por exemplo, que teve uma condenação criminal, está com os direitos políticos suspensos, o prazo para regularização foi até o dia 8 de maio. Então agora o cadastro eleitoral, por conta das eleições, ele está fechado, então a regularização só pode ocorrer após as eleições. Essas pessoas que estão com o título cancelado ou suspenso, elas não vão votar. Agora, o eleitor que está com o título regular, ele só tem multas, por exemplo, ele até pode votar sem pagar as multas, né, mas se ele quiser ter a certidão de quitação eleitoral, de que ele está em dia com a Justiça Eleitoral, ele tem que pagar essas multas, e ele pode fazer isso pela internet ou aqui no cartório, e obter essa certidão também online ou aqui no cartório eleitoral. A cidade tem 1.398 sessões abertas, em 131 locais de votação de 4 zonas eleitorais. Os cartórios já estão acertando todos os detalhes. As urnas eletrônicas são testadas com frequência. A preparação com o software acontece em setembro. Enquanto isso, o foco é na convocação de mesários. De acordo com a legislação, o edital, né, divulgando os mesários que irão trabalhar e os locais de votação, ele tem que ser publicado 60 dias antes do pleito, ou seja, em agosto. Então, os cartórios eleitorais estão focados agora na nomeação dos mesários. As pessoas que se interessarem em trabalhar como mesários, né, nas eleições, elas podem se voluntariar pelo site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, pelo aplicativo e-título, ou mandando e-mail ou WhatsApp para o cartório eleitoral, ou comparecendo aqui pessoalmente. A Justiça Eleitoral sempre precisa de pessoas para trabalhar. A partir de 20 de julho, os partidos já podem inscrever os candidatos. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. O advogado especialista em direito eleitoral defende que o cidadão esteja atento. É importantíssimo saber, né, se esse candidato já teve condenações, né, seja criminais, seja por improbidade administrativa, se já foi gestor público ou já esteve na administração pública antes, como foi o comportamento, se teve muitos processos administrativos, observar o histórico, né, desse futuro candidato, o que esse candidato ele fez por Ribeirão Preto, qual a forma de pensamento. Será que o candidato A, ele tem uma ideologia parecida comigo? Um dos grandes desafios é recuperar a confiança do eleitor, que tem se afastado cada vez mais das urnas. Nas últimas eleições municipais em 2020, Ribeirão Preto registrou a maior taxa de abstenção da história. 32,4% dos eleitores não apareceram para votar. A ausência se manteve alta nas eleições presidenciais em 2022, com média superior à nacional. Tem que ir para a urna, tem que escolher, tem que votar. Primeiro que é super rápido, né? Hoje, com a urna eletrônica, tudo muito rápido, muito seguro, né? E, ao mesmo tempo, o voto, ele é a voz do eleitor. O Brasil, ele é uma democracia representativa. Portanto, o eleitor não tem a oportunidade de ir lá e criar as leis, né, executar os serviços públicos. Ele tem que passar uma procuração, uma carta, né, para alguém representá-lo. E essa carta é o voto. Somente com o voto, você, eleitor, vai conseguir transformar a tua realidade nos próximos anos. Alice Carvalho para o Jornal da Clube.
Seguimos falando sobre esse assunto no nosso canal digital da Clube. Está o advogado Dr. Carlos Manella, já agradecendo mais uma vez a presença do senhor aqui, doutor. Como é que o senhor acredita que o aumento no número de eleitores pode impactar o resultado das eleições aqui em Ribeirão Preto? Uma ótima tarde. Uma ótima tarde, André, a todos os amigos da Clube. Devemos frisar que a democracia é formada pela vontade popular. E quando cresce-se o número de eleitores, favoravelmente cresce também a discussão entre as classes. Por quê? Porque quando se fala em novos eleitores, estamos trazendo para o jogo democrático novas culturas, novos pensamentos, jovens que vêm com ideias diferentes de presente, passado e futuro. Então a interferência é clara sim nos resultados eleitorais, porque quando cresce o número de eleitor, aumenta-se o debate e a cultura da democracia se altera, porque essas pessoas trazem novas ideias e novas visões. Doutor, quais devem ser as atitudes básicas do eleitor antes de escolher um candidato? O que é preciso que essas pessoas observem? O eleitor precisa compreender a vida do candidato, precisa entender o que esse candidato fez para chegar a ser candidato nesta eleição. Ele precisa saber o que foi feito no seu passado. Muito bem lembrado pelo Dr. Gustavo Bugalho, se ele já foi gestor público, como ele se comportou. Porque muitos querem voltar ao poder, querem voltar a sentar-se na cadeira de gestor, porque no passado cometeram muitos erros e agora alegam que querem voltar para mudar essa realidade. Então precisa ficar atento a esse fato. E também analisar as propostas dos candidatos que aí estão. Porque propostas hoje que são apresentadas à Justiça Eleitoral precisam ser cumpridas por esses candidatos, sob pena de responderem no futuro por estelionato eleitoral. Doutor, aproveitando a grande experiência do senhor nessa área eleitoral, os partidos, né, já estão inscrevendo os candidatos e a campanha começa oficialmente lá no dia 16 de agosto. Como é que funciona a legislação, doutor, nesse período? Eles já podem divulgar a candidatura ou ainda não? Não podem divulgar candidatura. Nós estamos vivendo a fase que o direito eleitoral denomina como pré-campanha. Ou seja, é o momento daqueles que querem ser candidatos no futuro fazerem campanha dentro dos seus próprios partidos para serem escolhidos em convenção entre o dia 20 de julho a 5 de agosto como candidatos oficialmente. Então, neste momento, quem tem a intenção de ser candidato no futuro pode falar somente sobre as suas qualidades, sobre aquilo que já construiu, não podendo se denominar candidato e nem mesmo pedir apoio ou voto para a candidatura futura que está prestes a ser anunciada. Aí sim, no dia 16 de agosto, a candidatura anunciada pode fazer campanha, mas o que esses candidatos precisam observar? O que eles devem seguir ou não podem fazer durante o período da campanha? O período eleitoral é um período em que esse candidato precisa levar para a população ideias e aquilo que ele tem de vontade para fazer a população. Mas existem regras eleitorais muito claras e muitas coisas não são permitidas. Por exemplo, showmício não é permitido, não é permitido atualmente carros de som na rua, não vai ser permitido nessa eleição. Não pode fazer outdoors gigantes, existe uma limitação de tamanho. Então, a Justiça Eleitoral estará atenta para candidatos que vierem a infringir essas regras. E aquele eleitor, aquele cidadão que se sentir lesado ou ver alguma irregularidade, poderá diretamente, através de aplicativo do próprio TSE, que é denominado Pardal, fazer uma denúncia ou até mesmo levar ao cartório eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral, essas irregularidades, para que sejam apuradas e esse candidato que vier a infringir essas regras ser punido no futuro. Doutor, a gente está vindo de recordes de abstenções nas últimas eleições. A ausência desse eleitor de não ir às urnas pode ser até um reflexo da descrença com o meio político?
O meio político hoje sofre com essas críticas, sofre com essa descrença, mas essa descrença foi construída durante anos. Mas cabe a nós que trabalhamos com direito eleitoral, cabe a nós, qualquer cidadão, trabalhar para que isso mude na cabeça da população. Porque a democracia é muito importante, porque o reflexo da escolha dos candidatos vai mudar o presente, vai construir o futuro e, com certeza, trabalhará para punir aqueles que no passado cometeram irregularidades. Então, essa descrença que hoje o cenário político tem perante a população precisa ser mudado. E eu peço aqui para a população para participar democraticamente das eleições, para participar ativamente, para que possamos ter um futuro melhor. Dr. Carlos Manella, advogado, agradeço muito a presença do senhor mais uma vez aqui com a gente. Um abraço, bom fim de semana, doutor. Muito obrigado, André, e a todos os amigos da Clube. Até a próxima.